Diz o seguinte, eu vou ler do verso 9 ao 13, que é a oração completa. Alguns teólogos, comentaristas, vão dizer que, na verdade, o melhor termo para essa oração não seria a oração do Senhor, mas a oração dos seus discípulos, né? Portanto, orem assim. O Senhor Jesus, então, ensinando os seus discípulos a orar, aqui nesse contexto do Sermão do Monte, mas nós temos um resumo da oração do Senhor, ou Pai Nosso, ou oração dos discípulos, lá em Lucas, onde Lucas fica muito claro que os discípulos pediram a Jesus os ensine a orar. É interessante como eles não pediram, nos ensine a fazer milagres, nos ensine alguma outra coisa parecida, mas nos ensine a orar. Então é Jesus ensinando. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso, vimos a introdução do texto, né? Há 2 domingos atrás, onde o tema central é esse Pai, que é nosso, e é celeste, é celestial, ele está em outro nível, numa estrutura ou numa estatura acima de qualquer pai terreno. E vimos que a oração do Pai Nosso, ela é um guia divino. Ela é um guia tanto para a oração quanto para a própria vida. João Calvino, ele destacou a importância de cada pedido. E, de fato, quando nós vimos no primeiro sermão, onde eu mostrei para vocês a estrutura em slide, nós vimos que nós temos na primeira parte, Pai Nosso que estás no céu, ou nos céus, uma invocação, assim, deixando muito claro a quem estamos orando, quem Ele é e o fato de o que Ele fez de um povo que estava espalhado, que estava perdido. Ele fez desse povo irmãos, e Ele se fez o Pai desse povo. Então nós temos na primeira sentença ali uma definição clara e um chamado a esse Deus, onde o próprio Cristo aqui, ele está ensinando claramente. Talvez você não saiba o nome de Deus, mas eu vou te ensinar como chamá-lo. E não somente como chamá-lo, mas como se referir a ele. Estou tentando puxar pela memória aqui, não vou lembrar agora quem foi que falou o seguinte. Não lembro agora qual foi o teólogo que disse o seguinte. Talvez N.T. Wright. Ele disse o seguinte: quando Jesus nos ensina a chamarmos Deus de Pai, é óbvio que Jesus ele está propondo um relacionamento. Isso é óbvio, não há dúvidas. Só que, se eu não me engano, N.T. Wright, pode ter sido outro, mas acho que foi ele vai dizer que chamar Deus de Pai e Pai Nosso está para algo ainda além de um relacionamento, está para um termo e um chamado revolucionário, onde homens e mulheres que pecam foram perdoados em Cristo,
para poderem chamar esse Deus todo-poderoso de Pai. Então, um teólogo do qual eu cito, ele vai dizer, olha, isso chega a ser revolucionário. Chega a ser algo que desafiava não somente a cultura, mas os termos religiosos da época. E, a partir disso, então, você tem 6 pedidos. 3 pedidos iniciais relacionados a Deus. E os 3 pedidos finais relacionados à humanidade, né? A nós. E como eu estava dizendo, João Calvino ele vai destacar a importância de cada pedido, e especialmente a centralidade do primeiro pedido. Santificado seja o seu nome. Então hoje nós vamos explorar o que significa santificar o nome de Deus e como que isso transforma não somente a sua vida, mas a nossa vida como igreja. E mais, o que essas 2 sentenças iniciais, um Pai nosso que está nos céus e que nós rogamos a Ele, santificado seja o teu nome, quais são as implicações disso em relação à própria terra, à própria criação, a como nós nos relacionamos com os de fora, com os que não conhecem esse Pai, com os que estão perdidos. Um monge chamado Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: 3 coisas são necessárias ao homem, que tem a ver com a salvação e com o desenvolvimento da própria salvação. Ele vai dizer o seguinte, isso ele está comentando, inclusive, Tomás de Aquino, ele está comentando os 10 mandamentos. Mas olha o que ele vai dizer. 3 coisas são necessárias ao homem para a salvação. Primeiro, o conhecimento do que devemos crer. Um cristão é aquele que deve conhecer o que ele crê. Ele não vive de emocionalismo, sabe, de arrepio ou de coisas parecidas. Não, ele sabe exatamente, ele conhece o Deus que ele adora. Devemos conhecer o que cremos. Segundo, o conhecimento do que devemos desejar. Uma vez que você crê, eu aprendi o que eu creio, sobre o que eu creio. A partir disso, o que eu devo desejar então? Ou como devo desejar? E por fim, o conhecimento então do que devemos fazer. E é interessante porque nós temos então 3 tópicos que historicamente sempre regeram até mesmo como discipulados na história da igreja. O primeiro, o conhecimento do que devemos crer, nos é ensinado a partir do credo. E é interessante que depois que eu li isso, eu falei, caramba, porque eu tenho planos de um dia fazer uma série de mensagens também sobre o credo apostólico. E vocês vão perceber que a gente está fazendo um caminho inverso do que o Tomás de Aquino disse. Porque ele disse o seguinte, então, o que devemos crer? Isso nos é ensinado no credo, onde aprendemos os artigos de fé. O segundo, o que devemos desejar é ensinado na oração do Pai Nosso. O que de fato eu devo desejar? E nós vamos perceber como que esse primeiro pedido, santificado seja o teu nome, vai dar razão para tudo que vai vir na sequência. E aprendendo então que esse tem que ser o nosso primeiro desejo. A santificação do nome de Deus. Significa que o nome dele não é santo? Não. O nome dele é santo, santo, santo. Mas a questão é qual é a relação disso para nós mesmos. E percebam que isso é um pedido, é uma oração. E o terceiro, né? O que devemos fazer se conhece pela lei, os 10 mandamentos. Então nós já tivemos uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Nós aprendemos o que temos que fazer. Agora estamos no Pai Nosso, aprendendo o que devemos desejar. E, no futuro breve aí, vamos estudar o credo, aprendendo o que devemos crer. Estamos fazendo o caminho inverso, né? Bom, e Tomás de Aquino vai dizer,
Pelo credo apostólico, nós conhecemos a história, a narrativa, a mensagem do que nós devemos crer. Com a oração de Jesus, nós aprendemos então sobre o que devemos desejar. Por quê, meus irmãos? Porque a oração tem relação direta com os nossos desejos. Você já parou para pensar nisso? Aliás, você já parou para prestar atenção no que você ora ou como você ora? Por quê? Oração terá sempre uma relação direta com aquilo que você deseja. Aprender a orar tem uma relação com aprender, então, a lidar com os seus desejos. Pastor, eu ando tendo preocupações, desejos, frustrações. Talvez a pergunta que eu faria para você é o seguinte: o que você tem orado? Porque o objetivo da oração é te ensinar, ou um dos objetivos da oração, te ensinar a lidar com os seus desejos. E aprender a lidar com os nossos desejos tem relação com aprender a viver, então, de uma maneira que glorifique a Deus. Então vamos fazer o caminho inverso? Como eu vivo uma maneira, ou de maneira, que minha vida glorifique a Deus? Isso vai depender de como você lida com os seus desejos com Ele, em relação a Ele. Meus irmãos, temos uma importância aqui singular no Pai Nosso. A importância aqui é que Jesus coloca, então, o nome Pai como nome originário, mais pessoal de Deus, para nós, para os discípulos. E a consequência disso, para a comunidade. A partir de então, para nós, cristãos, Pai é o primeiro e mais próprio nome de Deus. Na boca de Jesus, portanto, percebam que a palavra Pai vai expressar o evangelho que ele trouxe. Só pode se relacionar com Deus como Pai aquele que foi quebrado pelo evangelho, aquele que foi atingido pelo evangelho, em que o coração de pedra se desfez, começou a pulsar, em que as escamas dos olhos caíram e você começou a ver, e as correntes que te aprisionavam nessa vida, a carne, o mundo e o diabo, foram destruídas. E agora Jesus diz: veja, você foi liberto para andar com o meu Pai e poder chamar Ele de seu Pai. Nessa oração, meus irmãos, aprendemos como indivíduos que fazemos parte de uma comunidade, a comunidade de Jesus. Através desse evangelho e de como essa oração tem por objetivo mudar os nossos desejos, mudar a maneira que a gente vive, nós somos desviados de uma rota de solidão, de uma rota de jornada solitária. Eu falei sobre isso no último sermão, sobre a preocupação que eu tenho quando eu percebo cristãos que deliberadamente decidiram viver uma vida só, uma jornada solitária, um caminho sozinho. Somos desviados e redirecionados para uma nova família, uma família que possui em comum um Pai celeste. Quando os discípulos perguntaram como deveriam orar, Jesus então vai lhe dizer, em primeiro lugar, que o nome de Deus fosse considerado santo. Essa é a primeira coisa. Que o nome de Deus seja considerado santo. E perceba que se a oração tem a ver com os desejos, e desejos tem a ver com a maneira que vivemos, a grande pergunta é: a maneira que vivemos, ou como construímos as nossas vidas, partem de um primeiro pressuposto: Ele é santo, eu não. A Ele toda a glória, não a mim.
santificado seja o nome de Deus, tem relação com o fato de que Deus, ele é algo completamente diferente de qualquer coisa que possamos vir a experimentar nessa vida, que possamos vir a conhecer na existência do universo. E Jesus, ele está dizendo aqui, então, no início da sua oração, que você deve distinguir claramente a quem você está se dirigindo. E na prática, ao acordar, talvez uma pergunta que você deva fazer para si próprio é: a quem dedicarei esse próximo dia de vida? Porque ele é importante e não eu. Duas coisas que nós sempre devemos nos lembrar quando nós oramos é quem é Deus e quem nós somos. E, meus irmãos, é isso que vai definir toda a estrutura e a atmosfera da sua conversa com Deus e do seu relacionamento uns com os outros. Santificado, então, seja o nome de Deus. Nos tempos antigos, geralmente, o nome de uma pessoa, ele era considerado como, poderia chamar talvez de um título, algo que distinguia uma pessoa. Era considerado então como uma expressão da natureza da pessoa. Tanto que você tem, não só na própria história secular, mas biblicamente, que quando fatos importantes aconteciam que mudavam a vida de um indivíduo, logo ele tinha o nome mudado. De Simão, por exemplo, para Cefas ou Pedro. Então, meus irmãos, a ideia do nome aqui, a ideia do nome de Deus ser santo, é uma ideia que precisa acarretar na nossa mente tudo o que significa quem é Deus e que isso deve ser admirado. Eu acho que talvez de maneira mais simples, santificado seja o teu nome, seria que o seu nome seja o mais admirado em toda a existência, sabe? Que o Senhor cresça e de fato eu diminua. Uma canção, não vou lembrar agora de quem é, mas ela diz mais ou menos o seguinte: que o meu nome morra com o meu corpo. Os arrais. Que o meu nome morra com o meu corpo. Eu não vou lembrar a poesia toda agora. O nome da música é Oração. Mas a ideia de que o teu nome fique, porque é o teu nome que fica. Então, que ao se lembrarem de mim, não se lembrem do meu nome, não se lembrem de quem eu sou. E me parece que essa afirmação tem um tom de absurdo nos dias atuais e com crentes. É um tom absurdo. Alguém poderia dizer: como assim, pastor? Acabei de vir de outro lugar semana passada dizendo que a vitória era minha. Não, você vai morrer. Pode ser que quando Jesus voltar, se ele ainda voltar nessa geração, te encontre vivo. Mas o desejo da nossa existência é que o nosso nome morra com o nosso corpo, porque se o nosso nome morrer com o nosso corpo, estaremos vivos e vivos eternamente no nome de Jesus, no nome de Deus, se relacionando com o Pai. Os nomes, então, e os nomes de Deus vão revelar quem Ele é. Por isso me parece importante conhecermos alguns diversos nomes deles. E não estranhem, eu não vou falar línguas estranhas e nem cantar aquela música complicadíssima de cantar do Kleber Lucas. Mas
No Antigo Testamento, o Ser Supremo, ele vai ser conhecido como El. Ou seja, Deus considerado como o Poderoso. O Poderoso. É desse nome que Jesus está dizendo, veja, esse o Poderoso é nosso Pai. Esse o Poderoso é santo. Viva de acordo com essa realidade sobre quem é teu Pai. Até porque como filhos, e aqui eu já estou acho que até me adiantando num ponto aqui do meu esboço, até porque como filhos, nós vamos ser levados a refletirmos a família, refletirmos o Pai. Então, esse termo El, ele vai acontecer com várias combinações no Antigo Testamento. Pensei algumas e alguns textos. Então, por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, a fonte da salvação do seu povo. Esse é o nosso Pai. Gênesis 1:17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E por eu ser o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Meus irmãos, não é à toa que mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer, nós, os que estamos em Cristo Jesus, de fato somos os verdadeiros filhos de Abraão. E a gente diria, que maravilha! E Paulo diria, filhos, não do sangue, mas da fé de Abraão, do relacionamento de Abraão. E a gente diria, nossa, mas isso é espetacular. No entanto, ser filho de Deus tem um bônus. Mas, se eu posso usar esse termo, tem um ônus. Qual é o ônus? É que esse Deus que se revela pessoalmente, da mesma forma que falou para Abraão, fala para os filhos da fé de Abraão, nós, andem na minha presença e sejam perfeitos. Ou mais à frente, como vamos repetir em algum momento aqui em Levítico, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês são meus filhos, vocês haverão de serem santos. Irmãos, isso é espetacular. Não alcançamos ainda uma santidade perfeita. Pelo menos não nessa terra, não nessa vida. Mas textos assim, talvez para alguns de vocês, que possam estar andando desolados, desesperados. Por quê? Porque ainda pecam, mas odeiam isso. Detestam isso. Talvez alguns de vocês que em alguns momentos até pensem, talvez nem crente eu seja, porque não é possível que tal coisa continue me atraindo. E aí você ouve textos como esse, e você tem plena garantia, plena certeza, de que por amor ao nome dele, ele não vai te deixar como você está. Mas ele vai o tempo todo estar sussurrando no seu ouvido, seja santo porque eu sou santo. E quando isso for uma realidade para você, de fato, não só as suas orações serão transformadas, mas a maneira que você lida com os seus desejos da vida serão transformados, porque você se verá como o filho do santo. O verdadeiro filho de santo. Não o que é dito em tendas por aí. Mas filhos do Deus Santo. Temos o termo Elohim, ou El-Ohim, que é um plural. Eu acho espetacular esse termo. Para mim, um dos nomes de Deus mais enigmáticos. Elohim, plural de Elohá. Uma pluralidade.
se refere a Deus na plenitude do seu poder. Gênesis 1:1. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. O primeiro nome dele que aparece. El-Yon. Talvez o popular. Elion. Indica o Altíssimo. Números 24, verso 16. Diz o seguinte: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo. Irmãos, percebam nesses nomes e façam associação do Pai, porque a ideia é que esse Deus que se revela em todo o Antigo Testamento através de ações e nomes, os nomes sempre estão conectados com quem Ele é e o que Ele faz. E que tudo isso é condensado num termo simples e próximo. Pai. Pai. Então, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Adonai, um outro nome, que vai salientar Deus agora como mestre, ou meu mestre, propriamente dito, ou Senhor. Olhamos para Êxodo, capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: então Moisés disse ao Senhor, Senhor, e aqui seria Adonai, meu mestre, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Um outro nome, talvez dos nomes mais conhecidos, ou em que a tradução propriamente para Senhor ou Kyrios, o grego, Senhor, estaria mais conectado. Seria o que é conhecido como um tetragrama, 4 letras, onde os judeus do passado, com receio de falarem o nome de Deus em vão, eles modificavam esse tetragrama, muitas vezes ao invés de ler o nome, eles pronunciavam Adonai. Então, um nome conhecido como Yav ou Yavé, popularmente Jeová, mas não é uma boa pronúncia. Talvez a melhor seria uma dessas duas que eu estou colocando, Yav ou Yavé, que até um certo ponto vai ser explicado lá em Êxodo. Uma forma, então, do verbo ser, que tem sido interpretado como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O ponto é que esse nome vai salientar a imutabilidade de Deus. Ele não muda, mas a fidelidade do seu pacto. Esse é o Deus que se revela pessoalmente, te chama pelo nome, muda sua vida ao avesso e diz o seguinte: aprenda a andar comigo, porque eu nunca te abandonarei. O Deus que promove alianças eternas. Lá em Êxodo, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que eu digo? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Nós temos então várias combinações que vão ocorrer com essa conexão do nome de Deus. Talvez, provavelmente, as mais populares sejam as seguintes, e agora vem os nomes mais difíceis. Yav, ou Yavé,
Irmãos, perdoem, eu creio que eu não vou pronunciar certo, mas vocês vão pegar a ideia. Sabaoté, Yahvé Sabaoté, Senhor dos Exércitos. Salmo 46, verso 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Santificado seja o seu nome. Yas Tsidekenu. Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Aquele que vai socorrer, por exemplo, na parábola que Jesus conta, em Lucas 18, o fariseu e o publicano, onde o fariseu, com orgulho e arrogância, orava exatamente da maneira que vivia. Percebem isso? Nós oramos o que vivemos, ou como vivemos. Se a nossa oração é falsa, é porque a sua vida cristã é a mera atuação. É um teatro. Então o fariseu ali orava o que ele vivia. E o publicano, o cobrador de impostos, bate no peito, sem olhar sequer para o alto, dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Algumas traduções mudaram. Tem pena, tem piedade, tem misericórdia. Mas o termo propício ali é carregado de sentido teológico. Ser aquele que faz a propiciação. Ser aquele que derrama o sangue sobre o propiciatório no templo, que cobre a arca da aliança, que cobre as tábuas da lei. O sangue do Cordeiro que me cobre e me protege da lei. Ser aquele que, olhando para mim, vendo os meus pecados, se torna minha justiça. Santificado seja o teu nome. Outras combinações. Yahvé Jireh. O Senhor proverá. O Deus da providência. O Deus que não é pego de surpresa em absolutamente nada. O Deus que diz que os seus filhos estarão seguros nele e com ele. O Deus que proverá tudo o que é necessário para a vida, para a existência nesse mundo, sabendo que o que é necessário para a nossa vida e para a nossa existência nesse mundo não passa por luxo, porque ele dá o que é necessário para a missão dele. Por quê? Que nós morramos com os nossos nomes e que o nome dele seja exaltado. Portanto, uma vida dedicada exclusiva a ele, esse é o foco da nossa existência, da nossa vida. Ele é o Senhor da providência. Gênesis capítulo 22, verso 13 e 14. Abraão ergueu os olhos. Quando eu leio os textos aqui, meus irmãos, eu estou lendo aonde esse termo aparece. Vocês estão compreendendo isso, não é? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. O Deus da providência. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Porque olhando para nós e percebendo a nossa incapacidade de sermos justos em nenhum nível, ele proveu o Cordeiro que nos justifica. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é a minha bandeira. Santificado seja o seu nome. Yahvé Ropeká, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. E disse:
se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, tem uma promessa aqui. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, dos que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura. Santificado seja o seu nome. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Senhor, irmãos, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. É isso que o verso quer dizer. Ou, como bem poetizou Projeto Sola, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Porque nele eu tenho tudo. Yahvé Chamar, o Senhor está presente, Ezequiel 48. O contorno será, 48:35, o contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. Esse que se relaciona com a gente como nosso Pai, presente. Irmãos, às vezes parece que nós temos medo de nos relacionarmos com esse Deus. E nas nossas orações nós temos a tendência à mentira. Sabe? Quando você, na verdade, queria falar alguma coisa com Deus, mas tu fica ali cheio de dedinho. Ai, não vou falar isso não, que eu vou ofender. Que Deus é esse que você serve? Porque antes da palavra chegar à tua boca, Ele já sondou o seu coração. Seja honesto. Se há alguém no universo que aguenta as suas reclamações, é Deus. Ele tem as costas largas. Se há alguém que aguenta e gosta de questionamentos, esse é o Deus presente. Por exemplo, essa ideia de relação de Deus Pai e o seu nome que mostra provedor, presente e todos que nós vimos aqui. Como vocês acham que esse Deus do nome santo quer se relacionar com você? De forma honesta. Por exemplo, eu tenho muito mais prazer e alegria como pai quando a Sofia ou algum dos filhos vem me pedir algum tipo de orientação, um questionamento ou um pedido, do que uma nota 10 na escola. Porque relação de orientação, de pedido ou de reclamação tem relação com confiança. Isso para mim é muito mais importante do que uma nota 10. Deus quer de nós confiança. Muito mais do que práticas aparentes de religiosidade e de santidade. Yahvé Mikadskin, acho que é assim que pronuncia, o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os
santifica. Nos relacionamos então com Deus que está pessoalmente determinado a nos tornar santo. Já pensou sobre isso? Servimos a um Deus que ele tem um alvo. Como ele é santo, nos fazemos santos. Santificar então o nome de Deus significa ter reverência por ele. Por isso, reverenciar a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Para fazer isso, meus irmãos, se exige muito mais do que meramente conhecimento teológico, conhecimento intelectual, saber os seus nomes e os seus significados. Para você, de fato, ter uma vida de reverência a Deus, de honra, de glória ao nome dele, de exaltação, isso vai implicar, sem dúvida alguma, em humildade de espírito, a gratidão no coração, uma certa percepção de, estando na presença de Deus, você já se viu espantado? Você tem uma experiência de um espanto, um assombro com a grandeza dele. Seu coração arde quando você ouve sobre ele. Santificar significa que todo mundo e todas as coisas criadas vejam Deus pelo que ele é e que as suas criaturas humanas, e especialmente, o adore e o obedeça. Como Calvino também diz, desejamos que Deus tenha a honra que merece. Os homens nunca devem pensar nele sem a mais alta reverência. Por isso que Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Definitivamente, o nome do Deus cristão. Um nome que representa aquele que o leva. Por isso que eu digo que o nome de Deus vai ser a soma de tudo que ele é e de tudo que ele realiza. É a soma de todos os seus atributos, meus irmãos. Os atributos e as obras. É por isso, por exemplo, que Davi, no Salmo 138, diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome. Veja, ouçam esse salmo. Ouçam Davi assombrado, espantado, ao caminhar com Deus, ao se relacionar com Deus. E ele proclama o seguinte. Salmo de Davi. Enquanto eu leio, veja se essa é a sua inclinação de coração. Se essa é a maneira que você vive e ora. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo.
A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu não consigo ver Davi escrever ou cantar algo assim sem copiosamente derramar lágrimas. Mas nós, cristãos modernos, parece que não sabemos mais a quem servimos e como nos relacionar com Ele. Mas santificado seja o seu nome. Percebem que essa é uma oração, é um pedido. Somos nós, meros mortais, pobres pecadores, salvos pela graça, chamados de filhos de Deus e discípulos de Cristo, que nos colocamos diante do Pai, instruídos pelo Filho, e pedimos ao Pai: Senhor, revela-se a nós como esse Deus que é santo. É como quem dissesse, nos habilita a percebermos o que perdemos de vista. Talvez anos e anos dentro de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja. Talvez anos e anos cumprindo agendas malignas de uma igreja, onde você perde completamente o foco, perde completamente a linha do horizonte. E Jesus nos chama a nos colocarmos diante de Deus, chamando de Pai, e dizendo, no primeiro pedido, nos habilita, nos faz perceber. É um pedido, meus irmãos. É Jesus dizendo para a gente pedir ao Pai. Me dá a graça de perceber a santidade do teu nome, a magnitude de quem tu és e o que tu fazes comigo. É por causa do nome dele que no Antigo Testamento nós vemos com tanta frequência Deus agindo por causa do seu nome. Eu tenho um material aqui, eu não vou ler, do John Piper. Muito provavelmente será um material que eu vou indicar para os pequenos grupos da semana trabalharem. Um artigo onde John Piper vai trabalhar essa ideia do Deus Santo e Poderoso e que Ele exige de nós que nós rendamos a Ele toda a santidade, toda a graça, todo o louvor. Não porque Ele seja um Deus com baixa estima ou baixa autoestima, mas é porque Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que se houvesse um outro Deus melhor, Ele nos apresentaria, mas não há. E quando Ele diz, olhem para mim, percebam a minha santidade, vivam de acordo com isso, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. E porque não tem nada melhor do que Ele. Quando Ele diz, adorem apenas a mim, tenham os olhos apenas para mim, vivam apenas por mim, Ele está nos livrando da idolatria, da escravidão, porque não tem outro melhor. Salmo 25, 11. Por causa do teu nome, Senhor, por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade. Isaías 43,
Mas agora, assim diz o Senhor, que criou a Jacó, e que formou Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergerão. Quando passar pelo fogo, você não será queimado. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. E atenção no verso 6 e 7. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenham olhos, e que é surdo, ainda que tenham ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. O Pai é nosso, santificado seja o seu nome. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam quem eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Aterrorizante, não é? Grandioso, supremo. Um texto como esse nos torna pequenos, mas quando olhamos novamente para Jesus, ele diz, ele é o nosso Pai. Como nós lemos no Catecismo de Heidelberg, a igreja pode ler? Santificado seja o seu nome, significa abençoá-lo, adorá-lo e louvá-lo por todas as suas obras e por tudo que delas emana. Seu poder onipotente, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e piedade. Que significa, ajude-nos a direcionar toda a nossa vida, o que pensamos, dizemos e fazemos, para que seu nome nunca seja blasfemado na nossa causa, mas sempre honrado e louvado. É por isso que esse é o nosso primeiro pedido. Esse primeiro pedido, então, tem relação ao que eu disse.
nos colocamos diante de Deus e oramos. Que o Senhor faça, que Ele faça, santificado seja o seu nome. É uma oração, ou é um primeiro pedido, que veja, nós temos duas relações aqui. A primeira é uma ação dele, que ele nos habilite a essa percepção. Que ele nos habilite a tremermos de novo diante dele. Talvez como nossos pais no passado já fizeram. Que ele nos habilite a não termos outro desejo, que não seja o próprio Senhor. Isso significa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas em contrapartida, uma segunda etapa nesse processo é que assim que Ele atende o nosso pedido, assim que Ele atende a nossa oração, nós poderemos responder. Habilitados, então, poderemos levar essa reverência, essa santidade para todos os lugares, por onde nós passarmos, porque Ele nos habilitou a isso, porque Ele atendeu o nosso pedido, porque nós temos agora uma percepção limpa, clara, do quanto que Ele é santo, e eu não, e ainda assim sou amado. Um autor chamado William Hendricks, ele vai dizer o seguinte: santificado seja o teu nome. Significa, pois, que aquele que é introduzido à comunhão com este Pai, eternamente amante, agora convida todos a compartilharem essa experiência com Ele e a exaltarem a esse glorioso Deus. A ideia, meus irmãos, é que ao orarmos, nós admiremos, nós estimemos, nós reverenciemos, honramos, tenhamos como o que há de mais valoroso na nossa própria vida o nome de Deus, acima de tudo. E há então, meus irmãos, um motivo para que essa seja a primeira petição, o primeiro pedido. É o fato de que esse pedido é o que vai manter todos os pedidos sequenciais. São 6 pedidos ao total, esse é o primeiro. Então, todos os outros 5 juntos. Esse primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Que o Senhor me habilite a essa percepção e que eu possa responder a isso. Fará com que nós coloquemos em foco e na ordem correta todos os outros pedidos da nossa vida, da nossa existência. John Piper, ele vai dizer que, então, há um sentido em que os 5 pedidos que vêm depois vão servir ao primeiro pedido. E me parece que faz todo sentido isso. John Piper vai colocar da seguinte maneira, pastor reformado, John Piper vai dizer o seguinte: nada é mais claro e inabalável para mim do que o propósito do universo ser a santificação do nome de Deus. Seu reino vem para isso. Percebam como que o Piper ele vai pegar todos os outros pedidos e vai dizer o seguinte: todos os outros estão conectados com o primeiro. A razão da existência do universo e da criação é a santificação do nome de Deus. Seu reino virá para isso, para que o nome seja santificado. Sua vontade é feita para isso, para que o seu nome seja santificado. Os humanos têm uma vida sustentada pelo pão para isso, para que o nome dele seja santificado. Os pecados são perdoados por isso, porque ele é o Deus santo. A tentação é escapada por isso, porque ele
é o Deus da santidade. Piper vai continuar dizendo: então, começamos dizendo a Deus, valorizamos você e seu nome como santos. Nós reconhecemos e valorizamos você como infinitamente único, puro, imaculado, justo e transcendente. Você é o tesouro supremo e absoluto em todo o universo e acima do universo. Todos os outros tesouros não são absolutamente nada comparados com o Senhor. E diante da afirmação de Piper, volto a fazer a mesma pergunta: por que você e eu, nós, nos descabelamos por esse mundo? Por que este mundo tira a nossa paz? Por que somos tão ansiosos? Novamente, talvez tenhamos que voltar a essa primeira petição e entrar num embate com Deus. Assim como Jacó uma vez lutou com o Senhor, dizendo: não arredarei do teu pé ou dos teus pés, enquanto a percepção da beleza, da grandiosidade e da santidade do Senhor não me dominar. Ou você tem alguma coisa mais importante para fazer durante a semana? Quem sabe maratonar Netflix? Quem sabe perder tempo falando mal uns dos outros? Quem sabe algo que possa exigir uma dedicação para te dar mais dinheiro, numa situação da qual você nem precisaria desse dinheiro. É só mais dinheiro. Já não vejo a hora de terminar o Pai Nosso, porque o texto que virá na sequência é: não se pode servir a dois senhores. E meus irmãos, um dos males humanos é o dinheiro. Mas tenho a clara percepção que depois dessa sequência também do Pai Nosso, nós nunca mais oraremos o Pai Nosso da mesma forma. Portanto, fazer essa oração é pedir que Deus faça um milagre no nosso coração. Fazer essa oração é pedir que Deus faça um milagre nas nossas ações, que mude o nosso mundo, para que no nosso mundo apenas o nome dele tenha destaque, e não o seu, nem o meu. Essa oração deixa claro, então, para Deus, para quem estiver ao nosso redor, o nosso principal objetivo e desejo, que é louvá-lo e querer que todas as pessoas o louvem. Meus amigos, eu não sei como é possível nós sermos cristãos e estarmos satisfeitos com o nosso nível de fé, satisfeitos com a nossa igrejinha, satisfeitos com essas cadeiras, graças a Deus, muito confortáveis. Mas como que a gente pode ficar satisfeito com isso e não termos uma perturbação interna que nos enlouqueça pelo fato de que pessoas ao nosso redor não amam esse Deus, não louvam ao Senhor? Que, aliás, se vocês não sabem, a missão nasce daí. Qual é o fim principal do homem? Já diz o catecismo de Westminster:
amar a Deus, louvar o Senhor e ter prazer eterno nele. Para isso nós fomos criados. Onde nasce a missão? Quando tomados por esse espanto, tomados por essa revelação de Deus de uma maneira tão doce, olhamos ao nosso redor e percebemos: existe um ser amável, mas a humanidade não louva ele. Então nós temos uma missão. Meus irmãos, como que nós, e eu, óbvio, me incluo, podemos ficar tantos anos das nossas vidas satisfeitos com igreja, satisfeitos com festinha, satisfeito com chazinho, um negocinho, com coisinha, mas o coração não dói ao percebermos pessoas que não amam a Deus. Precisamos orar: santificado seja o teu nome, mas orar diferente agora. Diferente. A segunda coisa que essa oração deixa clara para nós é que devemos querer que o mundo inteiro veja como Deus realmente é santo. O que você pede quando você ora? Saiba que podemos aprender muito sobre as pessoas quando elas pedem em oração. Portanto, quando oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, estamos dizendo: ó Deus, que todos os povos te louvem. Comece por mim, para que eu saiba em meu coração e multiplique isso para o mundo. O reino de Deus está em plena expansão. Aqui nós já teríamos uma conexão para o segundo pedido: que venha o teu reino. Porque esse reino virá quando os habitantes desse reino tiverem apenas um desejo: fazer a vontade do Pai. E não gastar tempo com picuinha, com besteirinha, com porcaria desse mundo. Nós estamos plantando essa igreja, vai para o 5º ano. Mas, meus irmãos, quantas vezes a liderança dessa igreja não teve que parar a missão para resolver frescura de irmão? Irmão que não ora: santificado seja o teu nome. Se orasse isso, estaria em missão. Quanto tempo perdido! Quantos problemas internos por homens e mulheres que não buscam a Deus. Quanto tempo perdido! Quanta discussão inútil, quanto troço tolo. E poderiam tranquilamente estender esse meu discurso à Igreja Presbiteriana do Brasil como instituição. É gente e não ora: santificado seja o teu nome, que vai costurar por aí. E aqui não é uma igreja presbiteriana porque não tem UNP. Você não sabe o que é isso? Não perca seu tempo. União
Mocidade Presbiteriana, sociedades internas. Já falei para alguns aqui, eu vou criar um grupo jovem nessa igreja. E o nome vai ser JTA. Jovem tem que acabar. Se jovem fosse coisa boa, Deus não teria feito Adão adulto. A infantilidade, a imaturidade, os devaneios da juventude tem que acabar. Tem que crescer. Os homens, os rapazes, têm que se comportar como homens. Trabalhar, buscar casamento, ter filhos. As mulheres, estudar, não entregar seu coração para qualquer Dom Juan que apareça. Procurar um bom marido, servir a Deus. Querer ter filhos. Esse, então, é o pedido que molda todos os outros pedidos. Essa é a petição que substitui todas as outras petições. Porque todo o mais da nossa vida deve decorrer dessa súplica. Não queremos, então, mais orar por nossos pequenos impérios tolos. O que importa é o nome de Deus e não o nosso nome. E eu te pergunto, existe algo mais contracultural do que esse pedido? Santificado seja o teu nome. Isso é uma afronta ao inferno. Isso é uma afronta a esse mundo caído. Santificado seja o teu nome. Existe algo mais radical? Será que ser feminista é mais radical do que santificado seja o teu nome? Será que ser de direita ou de esquerda é mais radical do que santificado seja o teu nome? Uma proposta de falência existencial, uma declaração de falência. Eu não sou, tu és. Santificado seja o teu nome. Será que existe alguma coisa em qualquer ambiente que seja mais radical do que isso? Pergunto, existe proposta mais libertadora do que essa? Da qual, quando você ora, de fato, santificado seja o teu nome, carregando tudo que essa oração apresenta. E você já não se percebe mais amarrado a nada nesse mundo. Você se percebe já não devendo mais satisfações a ninguém desse mundo. Não interessa mais quanto você ganha. Não interessa mais os seus diplomas. Não interessa mais a sua formação. Não interessa mais em quem você vota. Não interessa. Não interessa. Por que perdemos? Por que construímos nossas vidas com isso? Construindo impérios falidos de polvilho. Isso é libertador. Isso é ser livre. Ter essa oração nos lábios significa glória para Deus e bondade para nós. Isso não anda separado. Isso é bom. Algumas aplicações. Quem veio na semana passada, né? Parece que quando acabou o culto, pelo horário, não sabia nem o que fazer. Voltamos à nossa programação normal. Para quem não veio na semana passada e não entendeu a piada, é porque o pregador, eu não estava aqui semana passada.
E o pregador pregou em 40 minutos. Deu 8h30, teve irmão que falou assim, e agora, o que eu faço? Tem nada, vou para casa. 7h30, terminou 7h30. Algumas aplicações, meus irmãos, as aplicações não vão ser fáceis. Não vão ser fáceis. Bom, nós somos desafiados então a deixarmos de lado todas as nossas intenções pessoais, porque é o que está relacionado a Deus que importa. Temos visto isso. Assim, tendo percebido o relacionamento com o Deus Criador e Pai, tendo percebido a vida comunitária de fé que esse Deus promove e diz, é isso que eu quero para vocês. Que loucura, né? O Pai, o Filho e o Espírito quer que nós vivamos juntos. Que loucura isso. Só pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos então convocados a uma purificação pessoal de toda a nossa obstinação com essa oração. Meu irmão, nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Ao final da ceia, vamos orar esta oração. Se você ainda pensa 2 vezes em abandonar os seus planos obstinados de grandeza, faça um favor para si mesmo. Ou você se arrepende para poder tomar a ceia, ou nem tome. Ou melhor, tome, arrependido. A ceia é graça do Senhor, misericórdia de Deus. Mas na hora dessa oração, que o seu coração desfaleça, que o Espírito Santo te parta ao meio com seus planos obstinados de vida, não tendo o Senhor em primeiro lugar. Nosso primeiro pedido, então, tem relação com o nome de Deus e da sua santidade. Da mesma maneira, não só na oração, mas tendo consciência de vida e para a vida. Precisamos, então, purificar a nossa vida de todo egoísmo, de todo desejo obstinado que visa satisfação pessoal, porque o nome dele é santo, não o seu. Ao nos lembrarmos que o termo nosso estará relacionado a tudo o que virá na sequência, nós precisamos, então, não somente em oração, mas na própria prática da vida, aplicar ou ampliar, melhor dizendo, essa visão pequenininha de crente, de que é o meu mundinho, é a minha fé, e só importa a mim. Temos que lembrar que o plural é o que determina essa oração. Abandonando desejos e necessidades pessoais, de prática, por exemplo, consumista na vida. O que é essa prática consumista? Uma prática de vida onde tudo gira em torno de você. Tudo é para o seu conforto. Precisamos ampliar esse mundinho cinzento em direção à comunidade de Cristo, uma comunidade que se estende por toda a terra. E dessa forma, a oração em secreto se torna a oração que cinge o mundo. E aqui, meus amigos, aqui fica banido o perigo de qualquer egoísmo. Isso tem que ser banido. Essa coisa de querer ter vantagem em tudo. Gerar vantagem dos outros.
Ou vivemos e servimos ao Deus que é santo juntos, ou estaremos no frio limbo da morte existencial. Perdemos a razão de viver em comunidade, se não for para servirmos a Deus juntos. Ao proclamarmos em alto tom a oração do Pai Nosso, devemos ter em mente que em Cristo somos feitos os sacerdotes do Pai para o mundo. Ter em mente que, por isso, somente e tão somente aquele que foi nascido de novo, aquele que de fato é discípulo, pode com verdade fazer essa oração, pois somente os filhos de Deus podem dizer Pai. E então os filhos de Deus oram: Pai, santifica o teu nome, faz valer o teu nome entre nós, completamente e todos os dias. Pai, faça valer o teu nome santo na minha vida, em todas as circunstâncias. E não me deixe esquecer isso. E agora vai ficar difícil. Como santificamos o nome de Deus? Separei 3 formas, mas eu vou me deter mais na última, tá? Até por conta do horário. Então, como santificamos o nome de Deus? Primeiro, em nossa cidade. As três maneiras, ou na nossa cidade, na nossa igreja e na nossa vida pessoal. Na nossa cidade, temos essa percepção de que a plantação de uma igreja não tem por objetivo satisfação nossa. Não estamos aqui para fazer uma redoma de conforto para nós mesmos, mas para sermos bem e paz para o nosso bairro, para a nossa cidade. Segundo, nossa igreja. Precisamos então, a partir dessa verdade, praticarmos uma adoração autêntica. Eu estava vendo essa semana um vídeo do Paul Washer, 7 minutos de vídeo. O título me chamou a atenção. O título dizia o seguinte: domingo é o dia de maior prática de idolatria na Terra. Eu falei, caramba, Paul Washer vai vir quebrando tudo agora. Botei o vídeo para rodar. E ele vai dizer: domingo é o dia que mais se pratica idolatria no planeta. E ele dá um risinho. Ele dá um risinho, eu digo, pronto, agora ele vai. Por quê? Porque é o dia que milhares, milhões de homens e mulheres se reúnem para adorar o que não conhecem. Para servir a quem eles não se importam. Para dar uma choradinha. Para ter um êxtase emocional. Dá uma descarregada, sabe? Porque a semana foi difícil. Eu fui na igreja que eu preciso descarregar um pouco. Idólatras. É a oração da santificação do nome de Deus que nos leva de volta a uma adoração autêntica. Onde na nossa liturgia e na nossa pregação, apenas e tão somente o nome de Deus e a santidade dele são exaltadas. John Piper: a missão da igreja é manifestar a glória de Deus entre as nações, começando pela santificação do seu nome na nossa própria congregação. Falharemos na missão se o nome dele não for santo aqui. E se vocês não viverem de acordo com essa realidade aqui. Então eu vim do macro e estou diminuindo, porque agora eu vou falar sobre a vida pessoal. Devemos ser exemplos de integridade. Devemos viver de maneira que reflita o caráter santo de Deus. Tim Keller:
Uma citação de Tim Keller. Santificar o nome de Deus começa com um coração que deseja, primeiro, conhecê-lo. E em o conhecendo, segundo, fazê-lo conhecido. O Senhor Deus tem se revelado a você. Faça um teste. O quanto você quer conhecer mais? E na sequência, o quanto você quer que todos o conheçam? Vivemos uma cultura que profana o nome de Deus. E como se isso não bastasse, os próprios cristãos dos dias de hoje honram o Senhor com seus lábios, mas não têm de fato a santidade do Senhor nos seus corações. Somos chamados do povo que agora carrega o nome santo do Pai. Mas a igreja moderna profana o nome daquele com falta de reverência, falta de respeito, com cultos performáticos. Performance. Laser, luzes, fumaças, gritos, brados de vitória e uma vidinha medíocre, rasa, egoísta e miserável. O sujeito vai para o culto, entrega até revelação, mas chega em casa, volta a bater na mulher. É a irmã que fala até a língua dos anjos, mas não consegue falar a linguagem dos próprios filhos. Profanamos o santo nome de Deus ao não vivermos intencionalmente com um único foco em mente, a santidade dele revelada a esse mundo através das nossas palavras e das nossas ações. Lembro-me, meus irmãos, de uma determinada pessoa que em um desses sermões, durante a semana, me questionou severamente sobre se o que eu esperava era que ele e os irmãos não tivessem mais vida própria. Se o que eu queria de fato era que vocês passassem a viver agora em função da plantação e da missão de Deus. E a minha resposta foi sim. Sim. Tem alguma coisa melhor para você fazer nesse mundo? Eu sou grato a Deus, porque Ele me chamou só para fazer isso. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês são bivocacionados. O que eu quero dizer com isso? Deus deu a vocês empregos, carreiras, diplomas, para se sustentarem, para investirem na missão dele, mas também para proclamarem aonde vocês estiverem. Viva em função daquilo que Deus mais quer. Pastor, você está dizendo realmente que é para eu abandonar minha vida? Você entendeu? É isso. Mas quer dizer que eu não vou mais trabalhar nem estudar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no trabalho, no estudo, onde quer que seja, o desejo do seu coração precisa ser a santidade do nome de Deus exposta. E eu sei que a pessoa que me questionou isso tinha grandes problemas com santidade e que convida fiel a Deus. Viva uma construção de uma vida de piedade. Viva em prol da missão do reino de Deus. Dedique os melhores anos da sua vida. Dedique os melhores anos da sua vida na plantação de uma igreja. Dedique os melhores anos da sua vida na consolidação do corpo de Jesus, a igreja. Conduza a sua família a isso. Quando você for se mudar, comprar uma casa, alugar, o que seja,
Não coloque em primeiro lugar se é mais perto da sua escola, do seu trabalho, mas se é mais perto da tua igreja, dos teus irmãos. Se é para ter sacrifício, que seja o sacrifício de ter que ir trabalhar, de ter que ir estudar, mas que seja prazeroso e fácil estar com os seus irmãos. Isso é abandonar tudo por Jesus e pelo povo de Jesus. Que todos ao seu redor percebam que a sua paixão tem relação com o reino de Deus e com a justiça dele. Que a sua comunidade de fé seja mais importante do que o seu próprio trabalho, do que os seus estudos. Planeje suas finanças, sabendo que a expansão do reino de Deus é mais importante que um uísque ou uma roupa nova. Se você não vê que esta igreja está de fato envolvida com a missão do reino de Deus, vá embora. Vá embora. Porque vai ser menos um, ou menos uma âncora, para segurar a liderança da igreja. Se você é uma pessoa que só vai puxar para trás, que só vai reclamar, que não vai ver o que Deus está fazendo, que não vai ver o que nós estamos fazendo, e como que Deus miraculosamente está transformando vidas aqui, vá embora. Quem sustenta essa obra é o Senhor. Não é nenhum de vocês. Vocês são graça de Deus nesse lugar, para o sustento. Não atrapalhe, não crie problemas desnecessários. Quantas vezes no ano passado eu tive que repetir várias vezes, meu irmão, não é essa a hora de discutir isso. Não é esse o momento. O momento vai chegar. Existem certas discussões que precisam existir. Mas não é agora. Mas se você percebe que o seu lugar é aqui, se você percebe que é aqui que Deus quer que você gaste os melhores anos da sua vida, pelo amor de Jesus, se comprometa de fato com esse lugar. Se comprometa de fato com estas pessoas. Não deixe para entregar a Deus o que te sobra. Não espere a velhice chegar para se dedicar às coisas do Senhor. Não espere satisfazer todas as suas compras da semana para entregar aquilo que os seus irmãos dessa casa precisam para se manter e até mesmo expandir. Lembre-se, aqui muito é dado. Será cobrado com prestação de contas. A quem muito é dado, será cobrado com prestação de contas. Você tem capacidades dadas por Deus para a glória dele, mas talvez esteja se recusando a usar essas capacidades nesse lugar. A quem é muito dado, será cobrado. Volto ao texto da nossa liturgia. Gálatas 5,13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Jovens, gaste toda a sua juventude buscando ao Senhor. Conversei com alguns irmãos essa semana. Eu falei, domingo é o dia que a palavra de Deus vai pegar meia dúzia. Pena que não vieram todos. E assim, aos que nos visitam, não fiquem assustados, tá bom? Isso é importante. Entenda que é um pastor falando com seu rebanho. E por que eu falo assim?
porque eu sou o pastor de vocês. Já falei isso para vocês, né? Eu não estou jogando conversa fora, não estou jogando indireta, eu só não vou dar os nomes. Mas eu estou falando com vocês. Com todos vocês. Gaste toda a sua juventude buscando ao Senhor. Gaste toda a sua juventude em práticas de santidade. Da sua juventude, gaste toda a sua juventude na prática do amor cristão para com seus irmãos. Jovem, pare de achar que você é alguma coisa. Pare de achar que você é importante. Para com essas frescuradas da psicologia moderna. Ai, que eu não me sinto importante. Em Cristo você está morto. Não é uma questão de não ser importante, é uma questão de morte. E em Cristo você é amado. Em Cristo você é grande. Nele, que o seu nome morra com você e que o dele cresça. Lembre-se. Por isso que o jovem tem que acabar, vocês estão entendendo, né? Lembre-se. Sem Jesus, você é apenas um saco ambulante de urina e fezes. Do que você se orgulha? Por que você se acha maior ou melhor do que outros? Sem Cristo, você é um ser vivo, orgânico, que transporta urina e fezes. Esse é o seu valor. Sem Cristo. Meus irmãos, muitos e muitos parece que ao conhecerem, ou quanto mais conhecem a graça, mais fazem desgraça, mais acabam caindo em desgraça. É por isso que muitos aí, arminianos e outros, têm tanto medo da doutrina reformada. Porque tem uma turma que quando conhece a graça, se larga. Se larga. Acha que pode agora viver e fazer tudo e qualquer coisa. Porque estou na graça de Jesus, eleito de Deus. Pode ser que não. Spurgeon vai dizer isso. Spurgeon vai dizer isso. A frase veio aqui na minha mente e fugiu. Frase dele. Mas você pode estar enganado. Você pode fazer parte do texto da grande surpresa. Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz um montão de coisa na igreja e tudo mais. Mas você não me conhece, eu não te conheço. Então, você sabe para onde tu vai. Pergunto. Se houvesse uma perseguição aos cristãos no Brasil e as autoridades usassem as suas mídias sociais para apresentar provas contra você, você seria condenado? Algumas pessoas nessa igreja não. Tem tudo. Facebook, Instagram, status do WhatsApp, tem tudo. Menos uma prova de que você é crente. Menos isso. E não há problema em você estar numa festa, com quanto que não seja um ambiente pecaminoso, com a prática do pecado ali. O problema é quando só tem a festa. É uma pena que nem todos estão aqui. Mas eu vou pegar durante a semana. E vocês sabem que eu pego mesmo. Conversei essa semana
com 2 irmãos, em momentos diferentes. Momentos diferentes. Os 2 me disseram a mesma coisa sobre a nossa igreja. Alan, tenho tido muita dificuldade em, após o culto, parar para conversar com os irmãos. 2 irmãos, em momentos diferentes, me disseram a mesma coisa essa semana. Eu pergunto por quê? Porque a cada rodinha de conversa que eu observo, eu tenho receio de me aproximar. Isso porque, de forma geral, os assuntos são sempre banalidades. Como você pode sair de um culto como esse? No momento seguinte, vira uma chave e você vai falar de Flamengo. Tu vai falar do filme que estreou. Tu vai falar da fofoca da semana. Vai falar de Xandão. Sei lá. Como que você consegue virar a chave dessa forma? É o preço da carne. Cara, vocês saem de um culto como esse. Olha só. Nós nos encontramos uma vez na semana. 4 vezes no mês. É o único momento. E acaba o culto, você vai falar de preço de carne. Que loucura é essa? É onde nós vamos comer. Qual é a melhor série do momento? Qual filme vai ser lançado na semana que vem? Vocês só têm um dia para orarem juntos, para sorrirem, se alegrarem em Jesus juntos. Mas, quando acaba o culto, parece então que se vira uma chave. E agora vamos conversar sobre o que realmente nos interessa. Vamos falar agora do que nos interessa. O pastor fez o papel dele. Está pago o dia. Bati o ponto. Vocês cantaram, oraram, leram a Bíblia, foram expostos ao conteúdo do texto sagrado, ensinados a como responderem ao texto com as suas vidas, e quando o culto acaba, só o que lhes vem à mente são trivialidades. Como pode isso? Jesus nos chama a vivermos a partir da perspectiva de um Pai que é santo, que nos ama. Planta em nosso coração o desejo por Ele. Santificado seja o teu nome significa sermos habilitados então a percebermos e expressarmos essa verdade em todas as circunstâncias, principalmente com quem é filho do mesmo Pai. Mas como você vai conseguir fazer isso? Como você vai, durante a semana, fazer isso? Se, ao virar a chave do término de um culto, você só tem besteira para falar. Como que tu vai de segunda a sábado expressar a beleza e a santidade de Deus, se no momento seguinte aqui, acabou? E anotem o que eu estou falando. Anotem o que eu estou dizendo. Ao sair daqui, pode anotar aí. Se quiser anotar, pode anotar. Ao sair daqui, você ainda vai ouvir o seguinte. Vejam como esse pastor é autoritário. Vejam como esse pastor é controlador. Vejam o ditador se revelando. Ele quer controlar agora até o que nós conversamos depois do culto. E no final eu é que ainda estou errado. O Senhor Deus me colocou como seu pastor. Se o que eu falo aqui você considera irrelevante, isso só pode significar que você não é ovelha deste aprisco. Talvez seja melhor você procurar um pastor que lhe agrade os ouvidos. Se após ter ouvido isto aqui hoje,
ao término do culto, você ficar com medo sobre o que quer conversar com seu irmão, ou fizer piadinha sobre tudo isso aqui, você só estará revelando o quanto você está mal, o quanto a coisa está ruim para o teu lado. Se isso aqui virar piada, isso só revela o teu coração. Talvez o ideal hoje fosse que cada um simplesmente fosse para suas casas. E juntos, em suas famílias, ou até sozinhos nos seus quartos, você se colocasse em oração diante do Senhor, profundamente arrependido da sua vida irreverente, sem reverência, sem santo temor. Meus irmãos, há tanto que se falar aqui ainda. Vocês estão com a cadeira confortável, né? Cheguei até a pensar em fazer um intervalo, sabe? Intervalo, bebe uma água, usa o toalete. Você tem um bom emprego? Você ganha muito bem? Por que você pensa que chegou nessa posição pelas suas próprias forças? Nunca te ocorreu que Deus te deu mais do que você precisava porque existe uma missão acontecendo no planeta? Você nunca se apercebeu que o que você ganha não é exclusivamente para o seu benefício? Quando muitos viviam em igrejas que te exploravam, vocês não reclamavam. Aqui, basta fazermos uma oferta direcionada para a compra de cadeiras, por exemplo, que se torna um absurdo. Um absurdo. Mas eu já dou meu dízimo. Mas quando estava sendo explorado, eu não reclamava. Seja coerente. Seja coerente. Se você não quis ofertar para comprar as cadeiras, não as use. Não é simples? Isso é coerência. Se você pode, entenda. Sei que de irmãos que não podem. Mas seja coerente. Se é um absurdo, não sente. Você se converteu na maturidade? Falei dos jovens. Os mais maduros e aqui agora é pequenininho. Trago a você a lembrança do texto de Efésios 5, verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Onde o pregador Jonathan Edwards pregou o sermão do título A Preciosidade do Tempo. Já preguei esse texto nesta igreja, está no nosso canal do YouTube. Se a sua conversão aconteceu no tempo da maturidade, cabe a você então agora construir uma vida de remissão do tempo perdido. Você conheceu o Deus da glória, você conheceu o Deus da beleza, você foi resgatado das portas do inferno e acolhido com graça e misericórdia pelo Deus que enviou seu Filho. Isso é uma realidade na sua vida? Pelo que mais então você quer viver nesse mundo? Você que já é mais maduro, você que talvez já dobrou o cabo da boa esperança. É quando nós dizemos, tenho menos vida para viver do que já vivi. Pelo que mais você quer viver nessa vida? Pelo que mais você quer se dar nessa vida? O que é tão importante? O que, além do próprio Cristo e do próprio Deus, pode te fazer brilhar os olhos?
qualquer coisa que promova êxtase no seu coração, não sendo Deus, isso é o seu ídolo. Porque você sorri para isso. Porque é nisso que você gasta as suas economias. Você que já se encontra na fase da maturidade, o que te faz viver, pelo que o seu coração salta, o que te faz sorrir, no que você tem empenhado as suas finanças. Você pode estar sendo um idólatra de si mesmo. Jovens imaturos, arrependam-se. Arrependam-se de suas vidas. Arrependam-se de tratar a igreja do Senhor Jesus apenas como um ambiente de consumo. Consumo de boa música, consumo de oração, consumo de ambiente agradável, consumo de cadeira confortável, consumo de sermão. Comece a viver como cristãos que morreram para este mundo e vivem agora para a glória de Deus Pai, tendo em mente que o nome dele é santo em toda a terra e que você é filho dele, chamado por ele mesmo de santo. E é isso que te define. Santo. Ao passar por nossas vidas, que as pessoas percebam o limiar, sabe? O limite entre o profano e o sagrado, entre o comum e o incomum. Que a sua vida apresente essa diferença. Que os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho experimentem em você o nome daquele que é santo. Experimentem em você o Pai que é seu e que é de um povo específico e percebam que não são filhos ainda, mas que podem vir a ser. Que ao tocarem nas suas vidas, as pessoas deixem o secular e atravessem o limite do sagrado. Porque fomos chamados por Deus para isso. Conclusão. Um desafio final. Que cada um de nós ore e viva de maneira que o nome de Deus seja santificado em todas as áreas das nossas vidas. Afinal de contas, quando santificamos o nome de Deus, refletimos o céu na terra e trazemos a eternidade para o presente. E mudamos realidades. E a nossa igreja, localizada na cidade de Nova Iguaçu, seja um farol de santidade e graça, mostrando a todos ao nosso redor o que significa viver para a glória de Deus. E isto não é pretensão, isto é obediência. Como disse Tim Keller, o impacto da igreja na comunidade começa com a transformação dos nossos próprios corações e lares.